Você já se perguntou por que existem alguns designers que ganham muito dinheiro enquanto outros continuam lutando para conseguir clientes? No vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 estratégias que triplicaram meu faturamento como designer e também como você pode aplicá-las aí durante o seu dia a dia. Então fica até o final porque o que eu vou te mostrar aqui pode mudar o rumo da sua carreira. Para você que é novo por aqui, eu sou o Gabi Mazei, sou designer há mais de 6 anos e também já passei pelo desafio de não conseguir clientes, cobrar pouco e ficar muito sobrecarregado com tantas demandas. Mas foi exatamente com essas técnicas que eu consegui aumentar o meu faturamento e hoje eu ajudo designers a conseguir esse mesmo resultado. Então, sem enrolação, a primeira estratégia é: aumente o seu valor percebido. Quando um cliente não entende o valor do seu serviço, ele não está disposto a pagar por aquilo. Como você pode fazer para aumentar o seu valor? E uma das formas mais poderosas é melhorar a sua apresentação visual. Isso significa que você precisa investir na criação do seu portfólio, mesmo que você não tenha clientes. Então você mostra a qualidade do seu trabalho e durante a sua criação de conteúdo dentro do Instagram, você vai provar e mostrar para o seu cliente que é o seu trabalho que ele precisa através da criação de conteúdo de valor. Porque quando eles veem a solução na prática, é muito mais fácil eles fecharem com você, porque assim você aumenta o nível de consciência do seu cliente. E é o que eu sempre oriento para os meus alunos. Não importa o nível que você esteja, seja iniciante ou já esteja no caminho, grava um time-lapse mostrando aí um pouquinho do que você faz, mostrando um pouquinho do seu trabalho. Isso faz brilhar os olhos do seu cliente, aumentar ainda mais o seu valor, mostrando o passo a passo de uma criação. Ou, por exemplo, quando você terminar um trabalho, mostrar o antes e um depois. Na hora que você for mostrar o seu portfólio do primeiro trabalho que você pegou, desde o início, você já colocar o porquê que você teve a ideia daquela fonte, o porquê que você escolheu aquelas cores. Você vai mostrando que o seu trabalho ali é importante, aumentando a percepção de valor do seu cliente. E isso está completamente ligado com a dica número 2, posicionamento estratégico. Tem muito designer por aí que tá perdido e oferecendo um pouco de tudo para todo mundo. E isso, infelizmente, é um erro. Para conseguir aumentar o seu valor, triplicar o seu faturamento, você precisa ser especialista em alguma coisa. Seja identidade visual, social media, landing page, criação de área de membros, banner. Alguma coisa você precisa se especializar, porque o que vai fazer você se destacar no mercado é você se tornar muito bom naquilo. Como por exemplo, o Starbucks. Imagina se o Starbucks ele vendesse lanche de hambúrguer dentro da cafeteria. Ele ia perder totalmente o seu valor, ele ia cair totalmente de nível. O Burger King, o Subway, por exemplo, ele conseguiu se destacar. Por quê? Porque é uma empresa, uma rede que cria lanches, você monta o seu lanche de uma forma natural e menos agressiva à saúde. Pronto, aí de repente eles querem vender também batata frita, já vai tirar a especialidade deles. Um restaurante japonês, por que é tão caro você comer cada vez mais caro em um restaurante japonês ou em coisas específicas? Você percebe a diferença? Quando você vai em um lugar que é especialista em algo, você vai pagar caro. Agora, quando você entra num restaurante que tem de tudo um pouco, pode perceber que todas as coisas têm um valor base, não tem um preço base. Não é nem caro, nem barato, é uma coisa assim, ok, é isso aí. Então você precisa definir o que você quer fazer e o que você não quer fazer. E a pergunta que não quer calar é: daqui a um ano, como você se vê como designer? Para já em seguida se perguntar o que você está fazendo hoje para te aproximar dessa visão. Se você quer ser um restaurante que tenha de tudo um pouco, tá tudo bem. Porém, entenda que o seu faturamento não vai ser o mesmo faturamento com que aquele designer, por exemplo, que se especifica. Porque quando eu me torno especialista em alguma coisa, eu me torno referência. É muito difícil me tornar referência quando eu faço de tudo um pouco. Então as coisas, as pessoas, os objetos, tudo na vida são lembrados pela sua especialidade. Você se lembra do Platão como um dos maiores filósofos que pisou nessa terra. Você se lembra do Albert Einstein porque foi o maior cientista, a mente mais brilhante que pisou nessa terra. Você se lembra do Picasso como um dos maiores pintores que pisaram nessa terra. Mas ele não é o maior pintor, vírgula, maior não sei o que, maior não sei o que, maior não sei o que. Você percebe que é uma coisa só? Então, tá tudo bem no começo você pegar outros tipos de trabalho. Tá tudo bem no começo você aceitar outras áreas do seu nicho, mas você precisa ter um foco. A gente precisa em tudo na nossa vida ter um objetivo, uma meta. Então, eu já quero que você se pergunte aí, por que você escolheu o design?
Que tipo de arte brilha os seus olhos? Esse aqui é o seu objetivo, a sua meta de cliente que você precisa trabalhar. Então é o seu alvo final. E aí, até você conseguir atingir esse caminho, então você tá aqui, né? Acabei de começar. Tenho o meu tipo de arte, o tipo de cliente que eu quero trabalhar, e eu já sei o tipo de cliente que eu não quero trabalhar. Então eu já sei também isso aqui, eu preciso ter isso aqui definido. Do caminho até aqui e até o ponto B, existe uma jornada que eu vou precisar percorrer. Vai ser uma jornada de aceitar trabalhos que, por exemplo, aqui não tem a ver com o nicho que eu escolhi, mas eu pego, tudo bem. Depois eu aceito outro trabalho no próximo degrau que também não tem a ver. E aí, nesse meio tempo, eu consigo atrair um cliente que tenha a ver com o meu objetivo escolhido. E como que você vai conseguir atingir esse cliente? Respondendo essa pergunta, você precisa saber qual o tipo de cliente que você quer atingir para que você consiga produzir conteúdo para esse cliente. Então, por exemplo, eu tenho o meu aluno que ele quer trabalhar com clientes voltados para o nicho de futebol. O perfil dele hoje é totalmente dedicado para a criação de conteúdo voltado para o nicho de futebol. Então ele usa as técnicas que ele aprende, todas as estratégias que eu ensino para produzir conteúdo voltado para o seu objetivo principal. Significa que ele não vai poder pegar esses clientes, pelo contrário, são esses clientes que vão bancando ele financeiramente para pagar as contas dele, para que ele consiga produzir o conteúdo, tendo uma meta, e aí com o tempo ele vai abolindo esse tipo de cliente e conseguindo cada vez mais ser especialista naquilo que ele quer trabalhar, que é somente com clientes voltados para o nicho de futebol. E aí quando ele chegar nesse nível, ele vai se tornar, por exemplo, aquilo que o restaurante japonês se torna. Você quer comer comida japonesa? Você vai no restaurante japonês. Você quer uma arte de futebol? Ele vai ser uma das pessoas que você vai procurar. Então ele está se tornando um especialista. E o porquê que eu tô falando tudo isso? Porque a maioria e um dos maiores motivos de todo designer iniciante, principalmente, que tá um pouco perdido, mesmo aqueles que já estão no caminho, é desistir. Por que que eles desistem? Porque eles acabam se perdendo, acabam não sabendo o que fazer, criando qualquer tipo de conteúdo e o principal, esquecendo completamente do seu objetivo, esquecendo do seu propósito e daquilo que fez os seus olhos brilharem quando você decidiu entrar no design. Eu decidi entrar no design pela chance que eu tinha de criar conteúdo de valor, pela chance que eu tinha de mostrar a minha criatividade dentro do meu trabalho. Só que o que me brilha os olhos criar é área de membros. Hoje eu estou cada vez mais nichando e só pego o trabalho que seja área de membros. Hoje eu já consigo fazer isso. Mas antes de chegar nesse nível de conseguir ter só o meu cliente com o meu propósito, eu precisei aceitar cliente de academia, eu aceitei trabalhinhos de social media, eu fui aceitando trabalhinhos de banners, outros tipos de nichos, e não tem problema. Mas eu tinha o meu propósito definido, que era trabalhar com área de membros, que é o que eu adoro fazer, manipulação de imagens, não só área de membros, mas qualquer tipo de trabalho que envolva manipulação. E justamente por ter esse propósito definido, o que eu fiz? Eu criei um perfil no Instagram totalmente voltado para criação de conteúdo. Esse aqui é o meu perfil do Instagram e olha só, eu já fiz 374 publicações nele, totalmente voltada para manipulação de imagens. Esse aqui foi o último tutorial que a gente fez. Tá o vídeo aqui no meu canal do YouTube se você quiser assistir. Eu dediquei a minha carreira para criação de conteúdo de altíssimo valor, trazendo a manipulação de imagens para dentro dos meus carrosséis. Olha aqui o carrossel que eu fiz de fontes, totalmente trabalhado com manipulação de imagens. Por quê? Porque eu quero atrair clientes desse nicho, clientes que querem esse tipo de trabalho. E hoje eles chegam em mim e falam assim: eu quero um carrossel igual esse carrossel que você fez, nessa mesma pegada, nesse mesmo estilo, porque é o que me brilha os olhos trabalhar. E se consequentemente eu trabalhar com uma coisa que é o meu motivo de ter vindo pelo design, eu nunca vou desistir. Eu vou trabalhar mais feliz, vai ser uma coisa mais leve pra mim e uma coisa muito importante. Então você precisa ter um propósito definido para conseguir se posicionar de forma que você atraia clientes nesse nível.
Hoje, por exemplo, olha o tipo de trabalho que eu tenho feito para os meus clientes, que legal. É uma coisa que me chama a atenção, é uma coisa que eu amo fazer, eu faço com carinho. Eu não vou sentar na frente do computador e ficar assim, ai meu Deus, lá vai eu ter que fazer esse trabalho aqui para essa academia que eu não aguento mais. Não, eu tô conseguindo conquistar clientes cada vez mais que batem com o meu objetivo que eu falei pra vocês. Consequentemente, eu tô cada vez mais negando as coisas que não batem e só conseguindo pegar aquilo que realmente me motiva. Mas para isso, eu precisei sim no começo aceitar qualquer tipo de trabalho que vinha, mas eu tinha o meu propósito, eu tinha uma meta para chegar. Fora essa área de membros que eu criei totalmente diferenciada, incrível, olha o tipo de capa que eu tô trabalhando e o tipo de cliente que eu atraí pra mim. Então olha que lindo essa aqui do Microsoft Azure, por exemplo, do Bing, ó. São vários tipos de séries de capas, né, diferenciadas, porque é o que eu quero me especializar. Então é o que eu tô conseguindo atrair com a minha criação de conteúdo, com o meu perfil. Esse cliente chegou em mim através do meu perfil. Então, eu tô elevando o nível das minhas criações, mostrando todo o meu potencial em cada criação que eu faço, o que consequentemente tem me trazido resultados. Então, eu tô falando tudo isso pra você para dizer que antes de você aumentar o seu valor percebido, porque valor é muito diferente de preço, muito diferente. Então, antes de aumentar o meu valor percebido, antes de me posicionar de forma estratégica, tem um ponto crucial aqui no meio que eu preciso descobrir, que é o que me trouxe até o design. Para onde eu quero ir? Qual é o meu objetivo? Qual é a minha meta? Para que eu consiga me posicionar do jeito certo e da melhor forma possível. Porque se eu me posicionar de uma forma totalmente aleatória, só sair fazendo porque é dinheiro fácil ou porque eu tô desesperado, não importa aonde você esteja, se você tá desesperado ou se você não tá desesperado, você precisa ter um objetivo. Porque a diferença entre uma mente milionária e uma mente pobre é: a mente pobre cria problemas, a mente milionária procura formas de resolver. Então, como você criaria problemas? Trabalhando com trabalhos que você não gosta de trabalhar. Você vai trabalhar todo dia triste, desmotivado. Ah, meu Deus, que trabalho chato. Jesus, esse cliente é insuportável. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. O que vai acontecer? Chegou no meio do caminho, acabou. Não quero mais continuar. Desisto, design não é pra mim. É isso aqui que vai acontecer comigo. Eu vou desistir totalmente de um trabalho que, pelo contrário, ele era pra mim. Faltava pouco pra eu chegar, mas pela minha falta de definição de propósito e de razão de viver e ter uma meta pra seguir, eu me desviei no caminho. E se eu me desviei do caminho, eu nunca vou chegar. É como uma pessoa que corre uma maratona. Se ela não souber que ela precisa passar toda aquela jornada pra chegar no ponto final, que é a linha de chegada, e no meio do caminho ela virar, ela nunca vai ter chegado na linha de chegada. Então, anota no seu caderno e responde por que você entrou no design. Daqui a um ano, como você se vê? Com quem você quer trabalhar? Com quem você não quer trabalhar? E a pergunta de ouro: o que eu tô fazendo hoje para me aproximar dessa realidade? Porque não vai acontecer nenhuma mágica que o cliente vai surgir do céu. Isso é você se posicionar de forma estratégica. Então você vai deixar de minar o seu caminho com uma bomba relógio para que você consiga de verdade ter forças para chegar. Senão você vai trabalhar minando até que vai chegar uma hora que isso aqui vai estourar. E a hora que isso aqui estourar é a hora que você vai desistir do design. E por fim, e não menos importante, a estratégia de cobrança. O que está totalmente ligado com tudo isso. A maioria dos designers acaba cobrando de uma forma errada, acaba cobrando pouco, acaba não sabendo como cobrar pela necessidade, desespero mesmo de ter que pagar as contas, e tá tudo bem, eu também moro no Brasil, sei como é que é muito complicado. E aí o que acontece? Isso aqui vai cada vez mais, essa necessidade, esse desespero, ele vai cada vez mais me desviando do meu caminho. E quanto mais ele me desvia do meu caminho, eu não vou conseguir chegar. Eu vou acabar tendo que voltar para um trabalho CLT, para um trabalho onde eu tenho meu chefe, para um trabalho onde eu não quero, eu não aguento mais trabalhar. Só que você precisa ter uma meta, senão você não vai conseguir chegar na linha de chegada. Então, por exemplo, você pode precificar o seu trabalho, começa com uma meta definida. Se vocês querem uma aula sobre precificação,
Comenta aqui embaixo. Eu gravo uma aula ensinando vocês a cobrar ao vivo. Ensinando vocês a montar o seu preço por hora, a sua meta, a sua porcentagem, sua margem de lucro, para você já começar de verdade a chegar no nível, por exemplo, que eu tô hoje, onde eu tem trabalhos que eu cobro, tem trabalho que eu não pego, tem trabalho que eu delego, por exemplo. Mas o porquê de tudo isso? Não é porque eu sou melhor, é porque eu tenho o meu propósito definido e eu tenho a minha meta. Eu sei o que eu quero e eu sei o que eu não quero. Consequentemente, eu fui galgando e chegando hoje num patamar, num momento que eu tô, mas não porque eu sou melhor, apenas porque eu tenho um objetivo. E então eu tô chegando na minha linha de chegada. Eu preciso visualizar a minha linha, saber que eu posso parar desse lado, beber uma aguinha aqui, fazer um negocinho, mas eu preciso voltar para o meu objetivo. Eu não posso desviar do meu propósito, porque se eu me desvio, eu vou me alienar. Se eu me alieno, eu desisto do design. Então, quando você demonstra valor no seu trabalho, que é o que eu tô mostrando para você, você vai conseguir, consequentemente, cobrar mais. Hoje, os clientes já entram em contato comigo, a primeira pergunta que eles fazem: você ainda está aceitando o trabalho? A sua agenda ainda está aberta? Eles sabem, sem eu falar nada, que para trabalhar comigo é um nível um pouquinho mais caro, é um pouquinho maior o preço que eles vão precisar pagar. Porque eu sou melhor? Não. Porque eu galguei o meu posicionamento para hoje conseguir ter uma percepção de valor alta. E eles pagam. Independente do preço que eu fale, eles estão dispostos a pagar porque eles querem o resultado. Da mesma forma que alguém está disposto a pagar mais de R$1.000, por exemplo, em um tênis da Nike, porque ele vai me proporcionar isso. Você vai querer, a pessoa quer trabalhar por causa da experiência que eu proporciono para ela desde o primeiro contato. Então, se você quer um vídeo sobre precificação, deixa aqui nos comentários sobre a diferença de valor e preço, o que vocês quiserem. Pede aí que eu tô disposto a gravar para te ajudar. Então, hoje eu quis falar um pouquinho mais profundo com você, não é só um vídeo de estratégias, é isso, para chamar você de volta e te fazer lembrar o que te brilha os olhos no design e te perguntar por que você não tá fazendo isso. Por que você tá se desviando? Quem se desvia nunca vai chegar no destino final. Eu posso me desviar, mas eu preciso voltar pro meu caminho. Então tô te chamando para você voltar pro seu caminho, definir o que te brilha os olhos e começar a se mexer para conseguir conquistar isso, para daqui a 1 ano você falar: consegui. Hoje eu só tenho clientes para esse X trabalho. Como o André, por exemplo, que ele quis se especializar em criação de flyers animados. E você adivinha com quem que ele... Olha o nível o poder disso tudo que eu tô falando pra você. Ele fechou o contrato com ninguém mais, ninguém menos que a Tribo da Periferia, que entrou em contato com ele e fechou um flyer animado, porque ele fez o flyer, postou, e não é mágica, ele tá, há meses postando. Ele já postou pro Rariel, ele já postou pra Ludmilla. Se você não conhece o perfil dele, é @AndréRodri. Ele é meu aluno do Impacto, e ele aplicou isso na vida dele, e hoje ele tá conseguindo cada vez mais galgar para trabalhar com o quê? Criação de flyers, de imagens animadas, que é o que ele queria. Para quê? Cada vez mais ele tá se aproximando para negar aos clientes. Olha só aqui o trabalho que ele fez, oficial, novo projeto animado oficial para os meus clientes. Aqui, Tribo da Periferia, que contratou o trabalho dele. Tá aqui os projetos que ele tá fazendo pra Tribo. E olha aonde ele conseguiu chegar e o poder que isso que eu tô falando tem. Tendo um objetivo, você tem aonde chegar e vai ter cliente pra você. O André é a prova. E não só ele, como outros alunos meus também são a prova disso tudo. Então, se você quer aprender de verdade, mais profundo, a conseguir fazer tudo isso, as estratégias, o passo a passo, do jeito que eu ensino, se inscreve nesse canal, ativa os sininhos, porque no dia 14 de novembro, a gente vai ter um evento ao vivo, um aulão gigante ao vivo. Vai ser um único aulão, eu vou explicando pra vocês. Eu gravei mais de 60 aulas para trazer todo esse método detalhado que levou 10 meses para ficar pronto, 10 meses de muito estudo, aonde até a física quântica vai entrar dentro de tudo isso do design, cara. Então, é uma coisa sensacional, é uma coisa inédita, não existe nenhum treinamento no Brasil hoje que vai trazer esses 3 assuntos reunidos de uma forma simples, didática,
direto ao ponto, aonde eu não vou te dar a cereja do bolo. Eu vou te passar toda a receita para que você consiga chegar na cereja como consequência. E esse vai ser o Impacto Criativo 2.0. A gente vai ter muito mais informações sobre isso. Então me segue lá no Instagram, tá tudo aqui o link. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma a te trazer de volta, eu te passo a missão. Manda esse vídeo para aquele designer, para aquela designer que também tá precisando ser chamada de volta e lembrar qual é o propósito dela. Missão dada, te vejo no próximo vídeo.